Você conhece o Salmo 23? Talvez você até o saiba de cor. De fato, a mensagem desse salmo é espetacular. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha no texto hebraico e ver que mensagem fantástica é essa do Salmo 23. Eu vou usar a Bíblia hebraica Stuttgartense e ela já começa apontando a autoria, o compositor desse salmo. Ela começa dizendo Mismur le Davi. Mismur é a palavra para música, para composição, para salmo, para sinfonia. A raiz dessa palavra é zamar. Zamar é fazer música. Então, Mismur é salmo de Davi. Está aqui o autor, o compositor dessa obra. E aí, quando a gente avança no texto sagrado, a gente se depara com o tetragrama. O tetragrama é o nome impronunciável de Deus, o nome perdido de Deus. Quando os judeus estão lendo o texto sagrado e eles se deparam com o tetragrama, eles não leem esse nome, eles substituem por Hashem, que significa literalmente o nome, ou Adonai, que é um designativo de autoridade. Adonai faz referência a uma autoridade e, ao mesmo tempo, é um termo de reverência. Então, Adonai Roi. Roi é a palavra para pastor, para aquele que conduz o rebanho. E a gente precisa ler o Salmo com a visão, com a mente do seu compositor. E lembrar que Davi era pastor de ovelhas. Portanto, aqui ele está fazendo um comparativo daquilo que Deus faz e daquilo que ele mesmo, Davi, faz, dizendo que, assim como ele teve experiências como pastor de ovelhas, Deus também é o pastor dele. E ele está dizendo o seguinte, que esse pastor, que esse Deus que é pastor, ele, a partícula aí é negativa, olha, lo exar, não diminuirá, não faltará. Eu sei que nas nossas Bíblias a gente traduz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes isso dá uma ideia de coisas materiais, e é por isso que o pessoal abre a Bíblia no Salmo 23 como se fosse um amuleto da sorte, coloca sobre estantes, sobre a mesa lá aberta, como se fosse um amuleto para dar sorte, pensando que o Salmo 23 é aquele salmo onde todas as minhas necessidades físicas vão ser supridas, porque diz que nada me faltará. Mas não é essa a ideia do salmo. O que Davi está dizendo aqui é que esse Roi, esse pastor, vai estar sempre presente na vida dele. O que não vai faltar na vida do Davi não são recursos materiais, mas a presença desse pastor. Veja que nós temos aqui no final esses dois pontinhos, o Pazuk, ele indica o final da frase, é como se fosse um ponto parágrafo. Ou seja, a expressão está fechada aí. O Senhor não faltará na minha vida. Ele estará sempre presente na minha vida. Não quer dizer que vai faltar coisas materiais, porque isso até conflitaria com outros textos bíblicos, e está me pulando na cabeça agora, Deuteronômio capítulo 8, que diz que eu te deixei passar fome. Então há momentos de escassez, ok? Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz aos filipenses que aprendeu a sofrer, passar necessidades. Então olha só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não significa ausência de recursos materiais, mas que a presença desse pastor sempre estará na minha vida. E ele diz mais, binevut é a palavra, bi é uma preposição de direção, no pasto, mas esse pasto não é simplesmente um pasto, tá? Nevut é um lugar agradável, aquele lugar onde eu chego e me sinto bem. Ou seja, esse pastor, ele vai me levar para um pasto, e nesse pasto, nesse lugar agradável, e aí a gente tem uma palavra interligada aqui, porque a gente precisa ler
essas três palavrinhas juntos, a preposição e essas duas palavras juntas. Benevult desh. Ou seja, nesse lugar agradável, a grama é verde. Desh dá a ideia de broto, sabe? Aquela grama verdinha brotando. Ou seja, no lugar agradável, arbizeni, e a próxima palavra aqui, ó, arbizeni, ele vai me fazer deitar nesse lugar. Ali naquele lugar eu vou deitar. E novamente a gente precisa ler junto, porque nesse lugar aqui, arbizeni, eu vou me deitar sobre águas, al-maim. E a palavra maim aqui tem um significado mais do que simplesmente água, mas também significa urina, sêmen. E a ideia aqui é que nesse lugar agradável há outros animais que urinam ali, sabe? Porque é um lugar que contém, que tem a presença de outros animais, sabe? Eu não estou sozinho nesse lugar, é um lugar agradável, onde eu desfruto da companhia de outros animais. É essa a ideia de Maim. E nesse lugar agradável, onde tem água, os animais, porque isso para a gente tem um sentido pejorativo, né? É uma urina, mas, gente, não é assim que um pastor enxerga, não é assim que um pastor vê a urina do gado, é fertilizante, tá? É uma ideia de estar fertilizando o lugar. Menuot é a palavra para lugar de descanso. Eu vou chegar ali e eu vou descansar nesse lugar, eu vou poder relaxar. E por que eu relaxo? Porque aqui eu tenho a palavra Yenaleni, é a palavra para liderança. Nesse lugar ele me traz, é um lugar onde tem outros animais, tem água, os animais urinam ali, isso não tem sentido pejorativo, tá? E ele me lidera, me governa nesse lugar. E novamente a gente tem um pazuque aí, fechando a ideia do compositor. No versículo 3, ele usa a palavra nefesh. Nefesh é a palavra alma, mas olha só, a gente precisa pensar que essa alma aqui não é uma referência ao simplesmente exclusivamente ao meu ser imaterial. Nefesh aqui está se referindo a fôlego. Então, nesse lugar, o meu fôlego retorna. Olha só, Nefesh Yezovav, o meu fôlego retorna, tá? E as nossas versões diz, refrigera a minha alma, não é assim? Ou seja, eu consigo me recompor nesse lugar. E ele avança dizendo, Yenani, novamente ele usa a palavra Yenani aí, dizendo que nesse lugar onde ele está me restaurando, eu estou sendo liderado, estou sendo conduzido nesse lugar. E, olha, vi novamente a preposição, e aí a gente vai ler junto aqui, porque tem uma vocação, um vocativo aqui de ligação, tá? Aqui a gente tem uma ligação. Então, vamos lá. Vip Magelit Tissidek. Ou seja, nesse lugar ele me conduz com justiça, com retidão, num sentido de me restaurar. E ele continua dizendo, Le Maim Shemo, por causa do nome. Olha só, gente. Isso desconstrói muita coisa do que a gente ouve nos nossos dias, porque a gente ouve os pregadores subindo no púlpito e dizendo, Senhor, faz isso, se eu tenho crédito no céu. Deus faz isso por causa do nome dele, não é por causa do nosso nome. Às vezes a gente fica pensando que Deus faz as coisas por nossa causa, mas não é por nossa causa, é pelo que ele é, pela essência dele, que nós desfrutamos dessa bondade. Então, por causa do nome dele, é que nós vamos desfrutar de toda essa maravilha. Porque a bondade não está em mim, a bondade está nele, ok? É por causa do nome dele que ele está me conduzindo nesse curso. Versículo 4, a gente muda o cenário totalmente.
tá? A gente está falando aí que o salmista Davi está dizendo que Deus vai conduzi-lo a esse lugar, que nesse lugar ele vai ser restaurado. E agora, olha só, o cenário muda, porque chega no versículo 4, a gente tem aí, e eu vou juntar aqui novamente até lá no final, para a gente ter uma ideia só. Até este caminho no vale, e não é um vale comum, mas um vale de trevas, é aquele lugar onde não bate luz, sabe? Até esse caminho que ele está me conduzindo, sabe? Eu posso, para chegar lá onde eu vou ter o pasto verdejante, eu posso atravessar e passar por caminhos que são caminhos baixos, são caminhos onde não tem luz do sol, são caminhos de treva, sabe? E a ideia de Davi é que, ainda que eu esteja passando nesses lugares baixos, eu não vou ter medo. Por quê? Porque esse Yahvé Roi, esse Adonai Roi, vai estar comigo, sabe? E ele diz assim, Emad Sheveterá, ou seja, a atividade do seu cajado, com o seu cajado, eu vou ter apoio e consolo. Quando chega no versículo 5, Tarok Lefanai, ou seja, ele vai preparar perante a face dele, ele está preparando ali todo um cenário onde eu vou caminhar. As nossas versões dizem assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É mais ou menos isso. O que Davi está querendo dizer é que nesse caminho onde eu estou seguindo para pastos verdejantes, eu vou passar por vales onde não vai haverá luz, vales de trevas, mas Deus está preparando todo esse cenário onde eu vou vencer um passo atrás do outro. E aí quando chega no versículo 6, Davi diz o seguinte, olha, Aktov, vamos ler a frase juntas aqui, Aktov Hesed, ou seja, essa bondade, essa lealdade de Deus, e ele usa a palavra aqui, Yerdfani, perseguir, essa bondade vai me acompanhar todos os dias. As nossas traduções dizem assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão, ou seja, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, ela vai estar sempre atrelada, seguindo a minha vida todos os dias, olha aí, todos os dias da minha vida. E ele diz, habitarei na casa do Senhor por dias compridos, Orok e Amim, por dias longos, por dias compridos, e as nossas traduções diz para sempre. Essa é a mensagem do Salmo 23, que diz que a presença de Adonai, que é pastor, sempre estará na minha vida, não que nada me faltará, porque eventualmente as coisas podem faltar, mas a presença desse Adonai, que é Roi, que é pastor, nunca diminuirá na minha vida. E esse Adonai, que é condutor, que é pastor, vai me conduzir a um lugar agradável, onde há outros animais, a água, animais convivem ali. Ali ele vai me liderar e ele vai me reconstruir, ele vai me restaurar. E nesse caminho, para chegar nesse lugar, ainda que eu atravesse lugares baixos, vales de treva, onde a luz não alcança, ainda que eu atravesse esses lugares, ele sempre estará comigo. E a vara dele, o cajado dele, sempre vai estar guiando, porque ele vai, inclusive, preparar, arranjar todo o cenário para que os meus inimigos fiquem decepcionados. Isso porque a bondade dele, ele faz isso por causa do nome dele, a bondade dele, a lealdade dele, não a mim, mas ao nome dele. Deus não é leal a mim, Deus é leal ao nome dele. Essa bondade, essa lealdade me seguirão, estarão atreladas à minha vida todos os dias. E aí o termo Yamim, por dias longos, e as nossas traduções dizem para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, deixe o seu like e se inscreva no canal.
Fique com Deus, Deus continue te abençoando.